Opa, galera, hoje é o episódio pra você que sempre tropeça, que demora pra cicatrizar. Então isso não é uma coisa normal com os neurodivergentes e tem até um nome de uma síndrome que eu ali sempre vem com nomes diferenciados pra gente aprender novas palavras aqui. Como eu ainda não sei falar o nome da síndrome, vai com tudo, Ale. Muito bom dia, olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que nos escuta aqui no nosso podcast Fractais. Eu sou Alexandre Valverde e você vai ouvir falar hoje sobre a síndrome de Ehlers-Danlos. É a síndrome que o Felipe citou aí algumas características muito rapidamente. Você também está com a Dani Dutra, tudo bom, Dani? Tudo e vocês, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos ouvintes. E aí, Idi, como é que você tá hoje? Bom dia, boa tarde, boa noite. E a voz que abriu esse episódio inédita foi a voz do nosso companheiro Felipe Pássaro. Chiquérrimo, tô me sentindo importante com a primeira voz. Exatamente, a gente está mudando a ordem da sequência aqui, o que para pessoas neurodivergentes é bastante complicado. Vocês veem que a mudança de rotina já gerou uma gaguejação geral aqui. Só pra gente tentar se adaptar às estratégias de marketing e segurar você que não fica depois de 15 segundos do episódio ouvido. Então nós tentamos lançar essa isca para segurar você, que vai ouvir falar hoje sobre a síndrome de Ehlers-Danlos ou a síndrome da hiperfrouxidão ligamentar. E o que diabos é isso? Nós, pessoas neurodivergentes, não todas, as pesquisas mostram que geralmente entre 40% a 70% das pessoas neurodivergentes podem apresentar essa síndrome da hiperfrouxidão ligamentar, que tem a ver com o tamanho da molécula do colágeno, que é maior na gente. E isso faz com que as nossas articulações sejam mais frouxas, que os nossos tendões sejam mais elásticos, que os nossos músculos sejam mais flácidos, que as nossas peles sejam mais macias e mais elásticas. E isso faz com que a gente, como o Febem colocou, tropece muito. Eu lembro da, assim, a primeira vez que eu tenho consciência de uma vez que eu tropecei, assim, eu devia ter uns 7 anos, e a gente estava andando na casa de campo lá do meu pai em Mariporã, e eu pisei num desnível da rua, assim, de terra, e eu virei, caí no chão, assim, as pessoas acharam que eu tinha quebrado o meu pé. Aí eu só levantei assim, sacudi a perna para baixo e segui andando, assim, eu falei, nossa, que engraçado, as pessoas, você não quebrou o pé, não sei o que, eu falei, não. E aí depois essa cena se repetiu muitas vezes, assim, na escola, eu lembro que eu tropeçava jogando vôlei parado, assim, de tão frouxa que são as minhas articulações. E vários outros problemas de saúde, eu acho interessante trazer essa questão aqui, porque as pessoas podem pensar, poxa, a gente não vai falar aqui só de saúde mental, de aspectos psicológicos e tal, e não. A gente também tem uma questão somática bastante importante, a síndrome de Ehlers-Danlos é uma constante nas nossas vidas, e elas poderiam servir também como indicativo para outros profissionais das áreas da saúde reconhecerem pessoas do espectro e facilitarem um diagnóstico. Então eu fico pensando também no meu histórico de diversas questões de saúde que eu tenho e que não foram associadas à neurodivergência, ao autismo, ao espectro, mas que são. Por exemplo, eu sei desde de criança que eu tenho insuficiência, assim, um pequeno sopro da válvula mitral. Então, isso também tem a ver porque a válvula mitral é feita de colágeno, então ela também fica um pouco mais frouxa, faz um pouco mais de barulho. Acho que ninguém sabe o que é válvula mitral, Ale. É uma válvula tipo, do coração, uma válvula do coração. E aí, aquela coisa que o médico vai auscultar ali, ouve que tem uma batida um pouco errada, faz um na hora que o sangue passa, porque ela é um pouco insuficiente. Exatamente, é o sopro cardíaco, o famoso sopro cardíaco. E também por causa disso, porque o meu colágeno é mais frouxo, então a minha válvula fica mais mole. Eu tenho vários problemas de coluna no sentido de hérnia de disco. Hérnia de disco eu nunca cheguei a ter, mas chego a ter abaulamento e tal, umas coisas que acontecem com mais facilidade. E eu tenho uma instabilidade também das articulações. Eu bato muito a minha pelve na minha bacia, assim, nas pontas das cadeiras, das mesas. Eu dou umas balançadas de repente porque meus músculos são mais frouxos. E eu lembro uma vez que o médico falou, ele olhou pra minha coluna assim, eu tinha 33 anos e mais de 30 bicos de papagaio assim na coluna. Ele falou, você está condenado a fazer atividade física pro resto da sua vida. E é por isso que eu sou disciplinado com isso também, porque Virar essa um bobeira... viveiro de papagaios. Exatamente. Mas a gente vai falar ainda de mais questões aqui ligadas ao Ehlers-Danlos, mas eu queria passar a bola para frente. Mas só para começar, e por que é importante isso? A gente passa nos clínicos, eles veem essas características e falam assim, você tá com um monte de bico de papagaio, beijo, tchau, sabe assim? E não percebem que isso tá ligado com um todo, e esse todo tem que ser observado, porque ele faz parte do nosso diagnóstico também. Então a gente vai falar aqui dessas características hoje, pessoal, é isso aí. Ale, eu posso fazer uma pergunta? Por Só favor. rapidamente. Bom, quando a gente fala dessa correlação, essa correlação ela foi estudada neurodivergências como um todo, ou você tem uma correlação entre, por exemplo, pessoas que são esquizofrênicas, pessoas que são autistas,
pessoas que são bipolares? Tipo, a correlação com essa síndrome, ela tá ligada à condição da mente em si, ou abrange o guarda-chuva inteiro, ou tem, tipo, variações, sei lá. Id, a sua pergunta é maravilhosa, e aí a minha resposta para isso é como é que a gente vai ter um dado preciso sobre uma condição que nem os observadores, ou seja, os cientistas, os médicos, os profissionais, têm clareza de como observar. É por isso que a gente pega pesquisas que apontam 40% ou 70%, porque os critérios diagnósticos também variam de observador para observador, do tempo em que a pesquisa foi feita, da sensibilidade da época. E essa questão, assim, tem pessoas né, esquizofrênicas ou bipolares também defendem que são neurodivergentes, alguns grupos, não são todos. Então, como é que você inclui nesse guarda-chuva? Essa ciência está em movimento, ela está viva ainda. Então, esses dados eles não são fixos, inscritos na pedra. Mas é muito interessante isso que você está trazendo, porque mesmo os dados sobre o autismo, vamos pensar assim, tem pesquisa que fala que é 1%, 2%, 7% da população, não tem uma clareza sobre isso. Então, como é que você vai dizer que é 40% da população de 1, de 2 ou de 7% dos autistas de um modo geral? Então, por isso que eu também estou trazendo isso aqui como uma questão da neurodivergência, porque a gente observa isso também, claro, nas altas habilidades, no TDAH e tudo mais. Mas são dados aproximados. Eu acho que a gente tem que ficar bastante humilde em relação a isso. O importante é pensar que tem um vulto grande, assim. Quando a gente fala de 40% ou 70%, a gente fala, bom, é uma boa parte dessas pessoas. O que é importante por que isso é importante na prática, ou de que maneira isso é importante na prática? É quem está ouvindo a gente aqui pensar, poxa, se eu tenho uma questão aqui de hiperfrouxidão ligamentar, eu basculo muito as minhas articulações, tropeço o tempo inteiro, tenho alguns problemas aí de coluna, de tendinite constante, a minha musculatura é muito flácida e tudo mais, tem que se perguntar, poxa, será que isso se junta com outras informações do meu comportamento e podem apontar para uma neurodivergência diagnosticável, vamos dizer assim. Mas a gente não tem nem clareza de quais são todas as neurodivergências, nem tem um consenso sobre isso. Então, é bem interessante sua pergunta, mas ela só complexifica mais o problema e eu falo, a gente tem que observar mais e fazer mais pesquisas e apontar mais isso, mas o fato é que isso pode ser uma vivência e a condição física também de muitas pessoas neurodivergentes. É fogo, né, cara? A gente é muito binário com tudo, tipo, é ou não é? Esse que é exatamente o meu problema, é essa questão, porque eu tava até vendo no nível de binário dessa questão, porque eu vejo pessoas que tropeçam muito, eu fiquei pensando em todas as pessoas que eu conheço que tropeçam muito e tudo mais, e pra mim tem um vácuo grande, são os caras, são desde os muito inteligentes que são desligados, até os zero muito inteligentes que são desligados, sabe? Tipo assim, pra mim o meio que não tem, sabe? É meio os extremos que tem, então tipo assim, eu tenho obviamente que eu não, o receio de qualquer pessoa que tropeça muito e fala agora sou neurodivergente, é que eu acho que tem muita gente, eu penso em vários amigos meus que literalmente tropeçam muito, se machucam muito assim, e não são pessoas que eu veria dentro do espectro nem por perto, sabe? Então acho que tipo assim, tem que achar correlação com alguma outra característica, tipo, a gente não, literalmente como a gente falou, não ser tão binário assim. Isso é uma coisa que eu explico bastante, assim, para quem me pergunta, até porque as pessoas perguntam, mas como assim você é neurodivergente, você é do espectro autista? Então, entender que é um conjunto de coisas e que esse conjunto de coisas, esses conjuntos são diferentes, né? O Ale gosta de falar que cada um se fala assim, existem tantos autismos quanto pessoas. E é um Autistas, pouco e por isso que é tão difícil, né, Ale, o diagnóstico, porque você é um conjunto de coisas. E eu acho que quando você olha que você tem muitas daquelas Características ali. características, você fala, então pode ser. E aí você começa a fazer uma série de correlações, mas é bem difícil mesmo. É porque sabe o que é complicado pra mim, quando eu tava ouvindo essa síndrome? Tipo, por ser algo que eu nunca pensei, e hoje eu entendo que eu sou autista, eu tenho medo de, tipo, parecer que eu tô caçando coisa pra justificar aquilo, sabe? Mas assim, eu não sei se é uma autistofobia comigo mesmo, o que é, entende? Certamente. Eu fico nesse dilema interno, assim. Porque, no final das contas, não sei, galera, eu posso falar por mim, mas muitas vezes eu só não queria me sentir diferente, sabe? E aí, tipo, de certa maneira,
eu fico fugindo dessas coisas que poderiam me ajudar a ter uma maior compreensão sobre mim mesmo. Sejam coisas físicas, como, tipo, tropeçar bastante, como coisas da mente, como precisar ficar muito sozinho em muitos momentos. Enfim, é muito complicado, né? Conseguir se enxergar nesse lugar e falar, tipo, então, eu consigo lembrar na minha vida que eu tenho uma dificuldade para cicatrizar as coisas. E por aí vai. E é muito legal isso que você está trazendo, porque é isso, a gente pode ser autistofóbico com a gente mesmo, e a gente quer ficar pensando, não, eu tô forçando a barra, eu tô querendo enxergar aqui mais do que é, e ficar caçando as coisas. A questão não é só caçar, a questão é encontrar. E quando a gente encontra, a gente fala, bom, encontrei, não tem muito o que fazer. Aí você junta esse bocado de características que você encontra, nesse caleidoscópio que a Dani descreveu, né? Cada um tem a sua maneira de fazer esse caleidoscópio, mas quando a gente encontra as pecinhas dele, você fala, tudo isso daqui junto é a sua neurodivergência ao seu modo. Esse fractal, né, Ale? Exatamente, pra gente fazer jus ao nosso nome muito bem escolhido, assim. Tudo é fractal, nosso pensamento, as nossas características e tal. E só para as pessoas também não ficarem pensando que tropeçar é um critério diagnóstico de síndrome de Ehlers-Danlos, vamos trazer algumas outras coisas assim que eu gosto de falar. Assim, quando eu era criança, hoje um pouco menos, se eu ficar me exercitando eu consigo, mas quando eu era criança eu conseguia colocar o meu calcanhar atrás da minha nuca com muita facilidade. Eu só conseguia colocar uma perna de cada vez, mas eu conheço pessoas que colocam as duas pernas e os dois pés atrás da nuca, sem nenhuma dificuldade. Outra questão que é interessante também, quando a gente estende o braço, tem pessoas que fazem aquele braço negativo, assim, que dá aquele triangulinho, exatamente tipo a Dani mostrando aqui pra gente agora, e as pessoas não estão acompanhando. Outro sinal que é interessante é você ter o lábio mais frouxo, o lábio inferior, e você conseguir puxá-lo até pra baixo do queixo, que nem eu vou fazer agora, e ninguém está vendo, mas eu estou fazendo. O Id também tá tentando aqui. Nunca tentei fazer isso. Outro sinal característico é você pegar e conseguir encostar. Isso é mais difícil, mas tem gente que consegue encostar a ponta da língua na ponta do nariz. Esse então, eu não consigo, já tentei. Esse daqui é um outro clássico. Puxar a pele do pescoço, assim, tem pessoas que você vai puxando, a pele vem, assim, super elástica. Que eu já tô velha mesmo. E um outro é você conseguir pegar e empurrar o seu dedão da mão até o antebraço, assim, conseguir fazer isso com facilidade, sem se machucar. Com a mão, o Fê conseguiu aí um pouquinho, não muito, né? Não consigo nada. Não, na verdade eu tô com 0 pontos ali, eu já tentei... A única você coisa não que tem eu tenho Ehlers-Danlos, você é um... Eu tenho 0. A única coisa que eu tenho é demora para cicatrização. E na verdade eu tenho aquela doença importantíssima que é pós 40 anos, que você começa a se machucar muito. Então, tipo, é uma coisa mais de idade. Agora, tem uma vantagem também que é legal, e isso as pessoas não sabem, mas algumas observam, que nós envelhecemos mais devagar, porque justamente a nossa pele é mais elástica, então a gente não faz tanta ruga, e isso é uma questão interessante, assim. Anteontem eu atendi uma pessoa, justamente que eu olhei pra ela com 44 anos, eu olhei e falei, cara, não é possível. Aí quando eu olhei, assim, ela já entrou na consulta, eu já falei, bom, acho que ela deve ser neurodivergente, só pela pele dela, lisinha, assim. E quando ela falou a idade, eu falei, Aí eu falei assim, então, você sabia que as pessoas do espectro, elas costumam ter a pele muito lisa, tem menos rugas, exatamente porque a gente cuida muito dessa questão das expressões faciais, muitas vezes algumas pessoas têm menos expressões e forçam menos as linhas de expressão, mas tem a ver também com essa questão do colágeno e da elasticidade da nossa pele, do turgor. A Dani, por exemplo, a gente olha impressionante, né? E as pessoas também falam parece que tem 65 anos, né? Minha pele é uma desgraça, eu sou o oposto disso. Mas, fazendo um parênteses, enquanto você estava falando dessas características, a gente estava, nós três aqui, fazendo esses testes, né? Então, tentando colocar a língua na ponta do nariz, o dedão no antebraço, só me vinha a memória de pessoas, figuras que cruzaram a minha vida, que tinham essas habilidades. E, assim, a sensação que fica aí, pessoal, eu tô falando realmente de algo muito subjetivo, eu tô falando da sensação que me vem ao lembrar esses rostos, ao lembrar esses momentos, que realmente eram pessoas muito diferentes da média, sabe? Até porque, tipo, pra eu entrar num papo com a pessoa, pra ela começar a me mostrar a alta elasticidade dela, não é que era uma pessoa
que já tinha se conectado comigo e estava mais livre das barreiras. E eu acho que a gente se conecta muito com pessoas que são parecidas com nós, ainda mais quando você é bem espontâneo, né? Tipo, eu sempre gostei de mostrar coisas, sei lá, eu consigo fazer a dança do ventre na barriga, e aí a pessoa já pega e mostra, eu sei fazer isso, e vai lá e encosta não sei o que na onde. Os estranhos se conectam. Exatamente. Então, de certa maneira, agora, uma coisa que quando a gente começou o episódio não estava fazendo tanto sentido para mim, e olha que doido, né, cara, como a gente, de certa maneira, às vezes é meio egocentrado, né? Fala, não, eu sou autista, isso não faz sentido para mim. Será que isso realmente é uma coisa? Só que foi só a gente começar a falar um pouquinho que eu comecei a pensar em outras pessoas que dividem coisas comigo que tem isso. Muito forte. Tipo, o Arthur, que é meu sócio no Música, que é, tipo, Já tá fazendo diagnóstico do sócio dele aí, ao vivo. Não. Isso, eu sou da filosofia, galera, de verdade. Que, tipo, o diagnóstico, nesse lugar que a gente tá na neurodivergência, nesse lugar do espectro que não é tão intenso, uma parte fundamental dele é a própria pessoa querer se enxergar nele. O autodiagnóstico é super válido, Id. Até porque as neurodivergências não são doenças, são condições. Então, ninguém precisa do médico para dizer que você está nessa condição. Você se observa a si mesmo. Seria a mesma coisa que pedir para uma pessoa preta passar no dermatologista para reconhecer que é uma pessoa preta. Não, a pessoa reconhece a própria condição. Eu defendo isso desse jeito, né? Com essa argumentação. Sim, boa. E, assim, eu penso no Arthur, ele tem várias características, mas, tipo, muitas mesmo. É um cara extremamente inteligente, tipo, engenheiro aeroespacial, é uma pessoa que tem muita elasticidade, é uma pessoa extremamente comunicativa, uma série de coisas. Mas, ao mesmo tempo, se ele não quiser enxergar isso nele, ou ninguém quiser, tanto faz, entendeu? No final do dia, pessoal, isso eu falo para todo mundo que estiver ouvindo aí, é sobre você estar bem com você mesmo. Querendo ou não, é isso um pouco do que a gente está tentando fazer aqui, né? Se enxergar um pouco mais humano, um pouco mais, sei lá, presente no mundo possível. Pertencer mais, né? Eu sempre falo. Exato. Exatamente. E você falou aqui dessas outras características ligadas aí à hiperfrouxidão ligamentar. Me lembrei de mais uma que eu tenho também, muita gente deve ter, que é a síndrome da apneia do sono. E eu tenho síndrome da apneia do sono mesmo sendo magro. O Fê também tá levantando a mão aí, também deve ter. E aí as pessoas falam, mas como assim você tem apneia do sono, você é magro? Porque a minha pele é flácida, a minha musculatura é flácida. Fala aí, Fê. Não, essa é engraçada, porque quando eu fui, eu sempre achei que eu dormia muito mal. E aí eu fui fazer o teste da apneia do sono, o médico olhou pra mim e, tipo, sou magro, tipo, faço esportes, não acordo cansado. Eu não tinha nenhum dos diagnósticos que definiam a apneia. Ele falou, cara, a chance de você ser apneia é 0, baseado nessa pré-análise. Aí ele foi fazer o teste e, tipo, eu tenho super apneia, sabe? Tipo, super apneia é ótimo. Super apneia do sono. Hiperapneia, como tudo é hiper na gente, é hiperapneia do sono. Qual é o superpoder? Eu acordo muitas vezes. E aí? O que é a apneia do sono? A apneia é... E Ale, você vai lá com palavras bonitas. Vamos lá. Apneia, a palavra grega, né? Apneia significa falta de respiração em grego, né? Pneumo, como a gente fala, é o ar. Então a apneia é quando você para de respirar durante a noite, que é quando a pessoa tem uma dificuldade na passagem do ar aqui pela orofaringe. Então, quando a gente está respirando durante o sono, muitas pessoas roncam, porque aquela região ali está apertada, está dificultando a passagem do ar, mas o ar ainda passa. Então essa vibração do ar passando por essa região estreitada é o ronco. E isso tem a ver com o quê? O peso da nossa parte aqui do pescoço, da garganta, embaixo da mandíbula aqui, pressionando essa região. Quando isso piora um pouco mais, o ar nem sequer passa, então a gente nem sequer ronca, a gente para de respirar. Então aquela pessoa que você olha assim deitada, você fala, meu Deus, vai morrer sufocada ali, fica 1 minuto sem respirar, de repente a pessoa levanta ali puxando o ar e tal. E aí o que aconteceu nessa hora? O cérebro da pessoa indicou, amigo, acorda aí, senão você vai morrer sem oxigênio. E aí libera adrenalina, libera cortisol, o id tá bocejando, para variar quando a gente tá falando de sono, essas coisas acontecem. E aí a pessoa desperta, retonifica a musculatura, volta a respirar direito, mas no momento que ela dorme, relaxa a musculatura, como a nossa musculatura é mais frouxa, porque a gente tem a molécula do colágeno maior, ela fica mais flácida, pesa sobre a orofaringe, interrompe a respiração. Então essa é a síndrome da apneia do sono. Ela não está só relacionada à neurodivergência ou à síndrome de Ehlers-Danlos, ela também está relacionada à obesidade, a problemas anatômicos, ao tamanho da língua, a questões do nariz, assim, de obstrução nasal, uma série de questões. É uma síndrome que está ligada a um monte de outros problemas, mas também na gente.
Então, Mas acho isso é que uma vale um outra episódio questão. só sobre sono depois, que eu acho que é um tema bem interessante que a gente não falou aqui Boa, especificamente. porque. Perfeito. Mas Perfeito. fazendo um parênteses sobre essa coisa da elasticidade, eu vou trazer um outro ponto de vista, tá? Falando um pouco da neurodivergência, que é, eu sou uma pessoa zero elástica. Então, eu Também. sinto que eu sou zero elástico porque eu sou muito travado emocionalmente, saca? Não. Eu não sei explicar. Parece que, de certa maneira, o meu corpo. Eu falo isso porque eu namorei uma atriz uma época, e ator tem muito essa coisa do corpo, né? De, tipo, olhar a tua identidade pelo corpo, e a maneira que se relaciona com o seu corpo, e como você se relaciona ao toque, e por aí vai. Atores tendem a fazer muitos exercícios desse tipo, né? E essa menina, ela apontou muito isso pra mim. O quanto meu corpo era travado, porque eu era travado dentro de mim mesmo, dos meus pensamentos, dos meus medos, porque eu sempre me sentia, tipo, descolado das coisas, porque eu não me abria, não me sentia pertencido, sempre me sentia um estranho frente ao mundo. Contraído, né? Retraído e Isso contraído, né? reflete muito no meu corpo. Meu corpo, ele é super bloqueado, meus movimentos são travados e, de certa maneira, trazendo aqui o oposto, eu acho que isso conversa muito com a minha neurodivergência, sabe? A falta de elasticidade. Uhum. Justamente porque eu nunca me senti pertencente como ser humano a ponto de olhar para mim fisicamente e conseguir liberar, tipo, meu corpo, sabe? Eu não sei, talvez Uhum. se eu fizesse exercício, acho que eu descobriria que eu sou muito elástico, porque de certa maneira eu sempre tive facilidade para esportes. Uhum. Mas tem uma questão de coordenação motora também, que a gente pode ter todas essas questões que você está trazendo e de ser muito contraído, ser muito tensionado por causa da nossa ansiedade, mas ao mesmo tempo ter um controle muito fino dos nossos gestos. A gente pode ser ambidestro e tudo. Essas coisas elas não se anulam. E é isso que é bonito, porque é essa que dá a diferença de cada pessoa neurodivergente. A gente tem que olhar para essas características e ver esse caleidoscópio se desenhando, assim, se formando e vendo cada nuance dela. Então o fato de você dizer que sua musculatura é contraída não tira você do espectro por causa disso. E também o fato de ser hiperfrouxo, de ter hiperelasticidade, não inclui ninguém no espectro. É isso que a gente está falando aqui. A questão é observar toda essa miríade, toda essa constelação de características que faz o que a gente observa e fala, opa, essa pessoa é neurodivergente. Eu falo, eu tenho algumas dessas coisas, mas uma coisa que eu lembro bastante quando eu era menor, assim, é que meus amigos falavam que eu tinha mão de molusco. Porque podia mexer assim no dedo, as pessoas não estão vendo, né? Na mão, assim, põe o dedo para trás, para frente. E a pessoa fala assim, ai, mas que molinha, sua mão parece um molusco. E a gente já é a segunda vez que a gente vai usar a analogia dos moluscos aqui, dos polvos e das lulas, quando a gente falou de masking também. Então ouçam o nosso episódio sobre camuflagem, sobre masking, sobre mascaramento. A Adoro gente também polvo. usa essa analogia para dizer que a gente se adapta como a pele do polvo ao ambiente, assim. Então a gente tem um parentesco aí com os nossos primos molinhos. Mas é bem interessante a gente pensar nessas questões físicas. Outro aspecto que é interessante, que também está ligado à síndrome de Ehlers-Danlos, mas não só, é a questão do funcionamento intestinal, que a gente pode ter também muitas questões de paralisia do funcionamento do estômago, do intestino, então que tem os nomes difíceis também, né? Gastroparesia, enteroparesia, tal, a síndrome do intestino irritável, que também é uma constante nas nossas vidas, assim. Muitas pessoas do espectro são constipadas ou intercalam fases de constipação com fases de intestino muito solto, tal. E é importante da gente pensar que hoje esse episódio também não é só para a gente falar das questões da hiperfrouxidão ligamentar, mas para a gente falar das questões ligadas ao nosso corpo como um todo, que não deve ser negligenciado, e a gente não deve pensar que as neurodivergências elas se referem somente às nossas características psicológicas, ao nosso funcionamento psíquico. Não, a gente também tem uma condição que é corporal, que é física, e a gente tem que olhar para isso, a gente também tem que cuidar disso. E essas relações, elas ainda estão para ser desenhadas, elas ainda precisam ser mais bem observadas. A gente está numa fase muito efervescente, assim, das observações disso, da ciência sobre as neurodivergências. Então, aquela pergunta que você colocou no final, ela ainda ressoa aqui, como uma questão de que também a gente, isso eu defendo muito, assim, a gente tem que fazer o discurso sobre os nossos corpos, assim, nós temos que fazer a nossa ciência, porque senão a gente é sempre observado a partir do olhar dos normotípicos que nos colocam nesse lugar dos hiper qualquer coisa, hiper frouxo, hiper
reativo, hipercognitivo. Então, por que a gente não parametriza a partir da nossa experiência? Por que a gente não tem os nossos discursos? Por que a gente tem que se colocar a partir da nomenclatura que já nos colocou à margem? Mesmo que essa margem seja a margem superior, nesse sentido, entre muitas aspas, né, do hiper, hiper, hiper. Então, a gente tem que cuidar disso e ser bastante crítico. Falando agora, tipo, me veio algo que sempre quando eu era mais novo, eu pensava sobre ciência, eu via pessoas falando sobre ciência, se tinha um descolamento muito claro entre corpo e mente. O ser humano, ele tende a querer descolar o corpo da mente, né? Sendo que, na verdade, hoje, eu, pelo menos, tenho muito claro no meu entendimento que o meu estado mental interfere diretamente no estado do meu corpo. Quando você falou do intestino, por exemplo, do intestino irritável, cara, eu sou uma pessoa que, assim, eu fico estressado, eu não consigo comer, eu não consigo fazer nada. E eu consigo claramente me comparar com outras pessoas que são normotípicas, porque era muito, sempre foi muito latente, assim, como as pessoas conseguiam lidar com as crises delas e continuar com o corpo delas bem, sabe? E para mim, desde que eu me entendo, quando eu tenho essas crises, esses momentos, o impacto que isso tem no meu corpo é muito direto, é muito causal, é muito nítido de se ver. Quanto tipo, a minha alimentação fica prejudicada, o quanto eu não consigo comer, aí o cocô fica zoado. Eu sempre tô, tipo, mó atento ao meu cocô, porque eu sei que ele tá falando como que eu tô emocionalmente. Juro, olha que bizarro, galera. Eu tô observando. A gente não é igual em muita coisa, mas nesse caso somos, assim, eu tipo assim, sono e vontade no banheiro, termo cocô aqui utilizado, é uma coisa que eu tenho movido a estresse constantemente. São KPIs, né? Os KPIs do estresse. Perfeito. Eu não demonstro em tom de voz e tudo mais estresse. As pessoas falam que raramente me veem estressado, mas o corpo demonstra constantemente, né? Então, tipo assim, principalmente trabalho ou coisas que acontecem. Se eu tenho alguma coisa que me deixa nervoso, afeta diretamente sono e vontade no banheiro de modo automático, assim. Então, ela não é afetada de outros modos. As pessoas não conseguem perceber o quanto eu tô estressado, mas se eu tô indo no banheiro várias vezes, eu tô. Tipo... Eu lembro quando eu fazia teatro antes da apresentação, eu ia umas 3 vezes nos últimos 10 minutos antes da apresentação, eu falava, gente, que coisa infernal, assim, e fazia um tiquinho de xixi de nada, mas a minha bexiga tava hiper reativa, assim, e o intestino também era bem chato. Isso é bem curioso mesmo. E às vezes, eu não sei se vocês também têm isso, a gente tem uma dificuldade de interocepção, esse nome bonito aí do nosso 7º sentido, para repetir aqui para as pessoas lembrarem, né, da visão, da audição, do tato, do olfato, do paladar, da propriocepção, que é saber onde o nosso corpo está no espaço, e da interocepção, que é saber como os nossos órgãos estão funcionando. A gente tem muita dificuldade em reconhecer isso se manifesta com aquela coisa de você estar tranquilo, sem vontade nenhuma de ir ao banheiro, de repente bate uma coisa assim, tipo, você tem 10 segundos para encontrar a primeira privada num raio de 10 metros, senão isso é uma constante, assim, é infernal. E é aquela coisa, a gente só sente a vontade na hora da urgência. E para ir para o banheiro também fazer o número 1, a mesma coisa. E isso é muito curioso, porque isso também tem a ver com toda essa dimensão da relação com o nosso corpo. Assim. A gente parece que só ouve o alarme quando a coisa já está soando, mesmo o incêndio já está para acontecer. Mas, de certa maneira, fazendo essa conexão mente-corpo, acho que também tem a ver com um pouco de que nós somos pessoas intensas. Logo, de certa maneira, a gente educa a nossa mente, nosso corpo, a perceber as reações quando elas chegam em um momento de intensidade. Né? Quando você realmente precisa ao banheiro e por aí vai. Isso é um clássico na minha vida. É muito difícil isso ser socialmente aceito, porque as pessoas, para as pessoas normotípicas, quando elas chegam nesse estado de hiper, qualquer coisa, seja hiper dor de cabeça, seja hiper crise de pânico ou por aí vai, é algo muito, muito novo para elas, é algo muito tipo, liga o alerta vermelho. E pra gente não. Eu não sei quanto você, pra mim é muito normal, entendeu? Parece que, tipo, esse é o normal do meu corpo. Quando eu preciso ir ao hospital é quando realmente, tipo, chegou ali, no limite. Exatamente. Agora, a pergunta que fica por exemplo, a gente faz hiperfoco e é por causa do hiperfoco que a gente não percebe a hora de ir ao banheiro? Ou é porque a gente tem essa margem de não precisar ir pro banheiro toda hora que a gente consegue entrar em hiperfoco? Aí fica assim, a cobra que morde o rabo, né? A gente não consegue entender. Mas todas essas coisas estão conectadas, como eu gosto de falar tostines. Sempre aqui. Eu gosto mais do termo tostines. É fresquinho porque vende mais porque é fresquinho. Pra definir idade, porque o Id não deve lembrar dessa frase.
Parei na família Doriana. Gente, a Tostines foi comprada pela Nestlé, é isso? Deixa eu só... Foi, faz um tempo, né? E aí a gente Maravilha. não fala mais sobre isso. E vamos chegando ao fim aqui do nosso episódio, que a gente falou sobre as nossas questões corporais. A gente já passou da coluna pro coração, pra pelve, pro tornozelo, passou pelo intestino e tudo mais. E espero que você tenha gostado desse episódio, que isso tenha ilustrado aqui algumas características. E de novo, como a Dani bem trouxe aqui, não é pra gente sair fazendo diagnóstico por causa de uma característica, de um tropeção, qualquer coisa nesse sentido, mas pra gente aprender a se olhar também a partir dessa lente. E quando a gente encontra um fiozinho, a gente puxa ali e vê se vem a pipa inteira, né? Mas é isso aí, pessoal. Dani, quer concluir também? Boa, essa metáfora é muito boa, não? É muito boa, falou tudo. É que eu lembrei assim que quando eu tropeço, tenho tropeços épicos. Uma vez eu tropecei numa baked potato no shopping e assim, eu fui escorregando, tipo, sei lá, uns 10 metros assim e caí, entendeu? Nossa, foi histórico. Foi histórico, tanto é que faz muito tempo e eu ainda me lembro. Maravilha. Mas é isso, gente, muito bom, viu? Obrigada pra vocês, um beijo pra todos. Rola, esparrama pelo chão. Isso, justamente tipo no isso. Baked Potato, né? A gente vai começar a cobrar propaganda aqui, que a gente tá falando Ai, dessas gente. marcas todas aqui. Aqui é minha cachaça. Sabe? Ah, boa, é tão bonitinho. Irado. Maravilha. Id, quer encerrar o episódio? Fê, querem concluir alguma questão aí? Ué, eu quero dar adeus pra todo mundo e falar que Até breve. até breve, falar pra gente também estar mais conectado com o nosso corpo. Começar, tipo, a ouvir mais ele, conectar ele mais com a mente. É muito fácil, eu posso falar por mim, como pessoa autista, ficar, tipo, num loop mental, achando que são só as coisas da mente que importam. Mas muitas vezes meu corpo tá dando muitos sinais que eu não tô olhando. E tentar estar nesse exercício constante de olhar pra isso e não se julgar. Não pegar e falar, tipo, nossa, será porque... várias pessoas vão ao banheiro várias vezes quando estão nervosas. Isso não tem nada demais. Eu não sou tão diferente assim. Não, na verdade você é. A parada é que tipo, ninguém nunca vai conseguir te ver no teu contexto como você tá se vendo. Ninguém vai conseguir. Só você mesmo. né? Eu vou terminar com outra coisa que é muito característica minha, mas eu acho que não deve ser minha, então é legal eu botar aqui, que tipo assim, eu não, deve ter o nome de uma síndrome, que eu olhei sempre tem o nome da síndrome, eu sou aquela pessoa que a perna tá tremendo constantemente, isso assim, tipo assim, eu tô zero nervoso e a minha perna tá em constante também. tremedeira, então tipo assim, a minha mulher fala, para, segura a perna, ou eu tô numa reunião e a mesa treme e tipo assim, eu tô zero nervoso, não é nada, é só que tipo, meu corpo continua em atividade intensa. Pela cara de vocês também têm esse tipo Não, de... tem nominho. Quer que eu dê agora? Tem nominho. Eu gosto de chamar de inquietação motora, em inglês chama fidgeting. Uau! Que é essa necessidade de ficar tamborilando os dedos, mexendo, que se mistura com a questão do steaming, porque o fidgeting é a parte de dentro do corpo que está inquieto e o steaming é o que a gente faz para os estímulos de fora aquietarem essa nossa efervescência, vamos dizer assim. Mas não tem síndrome das Tem pernas síndrome das pernas não inquietas, tem um mas aí já é uma negócio outra Eu tenho questão essa. também. Porque para as Mas eu pessoas, tenho essa. quando elas estão inquietas, tipo, é algo diferente para elas. Só que pra gente não. Eu, pelo É o menos, nosso eu tô basal. inquieto. É, Tipo, normal, exato. eu tô inquieto. Eu nasci inquieto. Tipo, minha mãe é a prova Eu viva nasci com a disso. perna tremendo, né? Então, pra mim, lidar com esse estado de muitos pensamentos, de muita energia e por aí vai, é normal. Não é um sinal pro mundo. Mas tem um meio. O problema é o meio. O mundo só que o mundo quer ficar interpretando que você tá nervoso. E aí, cara, você fica muito doido. Exatamente, é bem legal mesmo. Uma vez um médico falou pra mim, assim, um cardio, mas você é muito ansioso. E eu só tava no meu basal, assim. Eu falei, não, eu tô normal. Eu fico imaginando, gente, se ele me... Eu sou ansioso, mas não é isso. Eu falei assim, não, eu quero ver quando eu Mas estiver não é ansioso, o agora. que ele vai falar pra mim, assim. Ó. Exatamente. É isso que eu fico pensando. Eu falo, cara, se essa pessoa realmente pudesse entrar na minha mente e entender o que tá acontecendo agora, eu fico imaginando como que ela ia reagir. Porque se pra ela o fato de eu estar mexendo minha perna já é um puta sinal de ansiedade, Falei, imagina nossa, se ela souber, tipo, as 30 mil interpretações que estão acontecendo aqui agora enquanto eu falo com esse indivíduo. Maravilha, é isso aí, pessoal. Um grande abraço, até a próxima. Um beijo, Tchau, tchau. gente. Valeu.